Deus é bom, amém? Amém. Vamos lá dar continuidade à nossa aula. Hoje vamos falar da quarta aula, que tem como título Dons Espirituais e Dons Ministeriais. Hoje vamos descobrir que, a diferença de dons espirituais e dons ministeriais. Então começamos assim. Como já aprendemos nas lições anteriores, todo cristão é um ministro, amém? Deus chama cada um para ser um ministro. Já vimos que a palavra ministro significa servo, tá? E possui um ministério. Estamos falando da aula de ministério. Então todo cristão é um ministro e possui um ministério. E foi capacitado com dons, presente. Dom significa presente para servir na obra de Deus. Então, hoje iremos falar sobre isso. Já falamos sobre o que é o ministro, o que é o ministério, e hoje vamos ver a capacitação de Deus para o ministro e para o ministério. Então eu quero que você entenda isso, porque hoje iremos falar sobre dons ministeriais e dons espirituais, que é a capacitação de Deus, é um presente, né? São ferramentas para o ministro poder exercer no seu ministério. Deu para entender isso assim? Para Deus? A referência que temos aqui é 1 Pedro 2,9, que diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui é o chamado e a convocação para todos, não somente para um grupo, ou pastores, ou evangelista, ou missionário, não, é para a igreja toda. Somos propriedade exclusiva do Senhor, a fim de anunciar a sua virtude, né? Aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então cada um de nós tem um chamado, cada um de nós tem um ministério. Esse curso ele vai nos revelar, né? Vai acabar nos ensinando qual é a nossa vocação, qual é o nosso chamado, como descobrir isso, quais são os nossos talentos, como utilizar isso, né? Já falamos nas aulas anteriores sobre talentos, sobre dons, sobre habilidade, né? E hoje iremos falar sobre dons espirituais e dons ministeriais. Então, como funcionam os dons e ministério? O dom é uma capacidade doada por Deus a cada um de nós. Deus tem um serviço, ministério para cada um de nós na terra através da sua igreja. Aqui embaixo a gente colocou essa lista de dons ministeriais e dons espirituais. Então aqui vamos ver alguma referência. Em 1 Coríntios, né, capítulo 12, do versículo 6 ao 10, vai nos falar sobre a importância de não sermos ignorantes a respeito dos dons, né? O apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Coríntios, para eles não serem ignorantes a respeito dos dons espirituais. Então abra lá em 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, na NVI, a versão que estamos usando aqui na igreja, se encontra na página 894 da NVI, e aqui vai nos revelar a respeito dos dons espirituais. Vamos estar lendo. Irmãos, quantos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Então o Paulo está falando que não podemos ser ignorantes, falta de conhecimento, ignorar, precisamos descobrir o que é, né? Então ele não quer que a gente seja ignorante. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhe afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito. Aí no 4 vai falar sobre o seguinte: há diferentes tipos de dons. Então há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério. Você está entendendo? Existem dons, existem ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diferentes formas de atuação, né? Mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Então aqui está 3 classes diferentes. Está falando sobre dons, ministério e manifestação do Espírito, né? Então está falando de dons, ministério e manifestação do Espírito. Aí agora ele vai falar sobre os dons espirituais. E aqui a gente vai, a partir do versículo 7, a gente vai ver que está falando sobre 9 dons espirituais. Então diz assim:
A cada um, ou seja, novamente afirmando que cada um dos crentes, cada um discípulo, cada um cristão recebe, né? A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum, visando o bem comum, ou seja, a edificação da igreja. Pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria, é um dom. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, é um dom. A outro, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, o dom de curar, pelo único Espírito. E a outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. E a outro, discernimento de Espírito. E a outro, variedade de língua. E ainda a outro, interpretação de línguas. Então, 9 dons espirituais. Bom, vamos falar um pouquinho de cada um desses dons espirituais. Então aqui no livro de 1 Coríntios 12, do 6 ao 10, Paulo nos fala a respeito que não podemos ser ignorantes a respeito dos dons espirituais. Precisamos ter maturidade, né, para Deus poder derramar os dons. E aqui vai falar desses dons, que é da vontade de Deus, que Ele derrame, da vontade de Deus que a igreja tenha esses dons espirituais, mas que saiba como utilizar esses dons espirituais. O dom jamais pode ser para a pessoa aparecer, para a pessoa se mostrar, se exibir para os outros. Porque Deus não divide a sua glória para ninguém. O dom não pode ser para alguém que é imaturo e não saber como utilizar esse dom e não ter o discernimento quando é do Espírito de Deus e quando é da cabeça dele, do coração dele. E aí a pessoa pode ter um dom, e aí naquele momento ele estava sensível à voz do Espírito, ele permitiu o Espírito Santo usar ele com aquele dom. Só que se ele não tiver humildade, se ele achar que ele é o super crente, ele pode acreditar que aquele dom pertence a ele, que ele é o super crente, e que toda hora ele pode usar esse dom. E aí ele pode entrar por um caminho, né, que não vai agradar a Deus, que não é o caminho da verdade, e vai para a mentira. E esse dom que era de Deus, para ser usado com discernimento, no momento certo, na hora certa, com equilíbrio, com moderação, agora ele ultrapassou um limite que não deveria ultrapassar. E aí ele deu lugar para a carne, e por dar lugar à carne também deu lugar a demônios. E aí, por exemplo, um dom, que é a palavra do conhecimento, né? A palavra do conhecimento, o pessoal, né, coloca o nome de revelação. A revelação é a palavra do conhecimento. Ou seja, Deus te dá um conhecimento, Deus te dá um conhecimento de um fato, que não foi pelo seu estudo, não foi pelo seu conhecimento bíblico. Ele te deu um conhecimento de algo, para você trazer uma revelação daquilo. Então Deus pode te dar um sonho, onde no sonho você vai ter o sonho ou literal, exatamente como está acontecendo, ou para ser interpretado, para você chegar a uma interpretação e poder compartilhar, ou se é com a igreja, ou se é para alguém em particular, né? Mas é um sonho, é uma palavra de conhecimento, é um conhecimento de algo que você pode estar dormindo, ter um sonho, quando de repente você pode estar orando, ter uma visão, né? Então Deus te dá um conhecimento de algo e você vai e conta. Mas a pessoa, por achar que pode usar esse dom sempre, a hora que ele quer, ele pode começar a imaginar coisas na sua cabeça e começar a querer trazer revelação para todo mundo. E Deus pode usar ele para trazer um conhecimento, uma revelação de algo, um acontecimento, mas depois ele também, ele gostou de ser elogiado, ele gostou de que todo mundo viu que ele era uma pessoa espiritual, e agora ele quer mostrar na próxima vigília, no próximo culto, no próximo ciclo de oração, que ele, olha, peraí pessoal, tu tem uma revelação, tu tem um sonho, e sai trazendo revelação e profecia, e isso traz uma confusão, isso traz uma destruição no corpo de Cristo. Então os dons, é necessário ter maturidade, é necessário ter temor, é necessário crermos nos dons, saber que eles existem e são para edificar a igreja, mas tudo que Deus faz precisa ter ordem e decência. A palavra do conhecimento é o que o pessoal fala de revelação. O pessoal associa, a irmã tem um dom de revelação, eu tenho um dom de revelação. Não, o nome correto é a palavra do conhecimento. Não tem nada a ver com estudo, é um dom, é algo espiritual. Não é um conhecimento, você pregou tão bonito, você tem a palavra do conhecimento. Não, não é isso. Palavra do conhecimento é uma revelação, ou seja, você tem um conhecimento de um fato. Por exemplo, o rei, né, teve um sonho e de repente ele não tinha interpretação. Aí chamaram ali Daniel interpretou aquele sonho,
mas ele trouxe a interpretação daquele sonho. Ele teve um conhecimento. Então você estava deitado, você estava dormindo, quando Deus te deu um sonho assim, 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 assim. Então ele trouxe um conhecimento. Esse que é a palavra conhecimento. Você tem um conhecimento, uma revelação. Olha, Deus me deu uma revelação da irmã. A irmã estava lá no seu carro, e quando a irmã perdeu a chave, e aí de repente ia vir uma pessoa para te assaltar, mas Deus te deu um livramento. Como você viu isso? Foi palavra do conhecimento. Deus me deu essa revelação. Então, palavra do conhecimento é revelação. Não tem nada a ver com conhecimento de palavras, como o pessoal diz, né? Palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria também não tem nada a ver com conhecimento humano, de você ler, de você falar bonito. Não, palavra de sabedoria, já falamos aqui que é uma palavra para resolver o problema. É uma palavra que resolve um problema. Lembra quando pegaram Jesus, queriam prender Jesus, queriam falar dele contra o Império Romano e perguntaram se era permitido pagar tributo a César? Então ele pega uma moeda e fala: de que é esse rosto nessa moeda? É de César. Ele com uma palavra fala: então dá o que é de César a César e dá o que é Deus a Deus. Com uma palavra todo mundo ficou sem resposta. Quando Salomão levaram ele um caso de uma mãe, duas mães brigando por um recém-nascido, uma falou que era a mãe da criança, então ele chamou um guarda e falou: pega a espada, divide a criança no meio, dá metade para cada um. Então a verdadeira mãe falou: não, pode deixar a criança com aquela mãe mesmo. E aí ele teve o discernimento, com essa palavra de sabedoria, ele resolveu o problema. Então, palavra de sabedoria, deu para entender o que é palavra de sabedoria? Palavra do conhecimento. Aí diz aqui, vamos continuar aqui essa escala aqui na nossa apostila. Palavra de sabedoria, palavra de ciência ou de conhecimento, em outra versão, tá? Aqui na apostila, no 1 Coríntios 12. Depois, dom da fé. Esse dom da fé não tem nada a ver também, porque a palavra nos fala que a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Não é essa fé na palavra de Deus, é uma fé sobrenatural, uma unção do Espírito Santo que naquele momento dá uma fé sobrenatural para a pessoa fazer certa coisa, né? É uma fé, a pessoa tem uma fé, de repente o Espírito Santo vem dar uma unção para ele, para ele ter uma fé de fazer certa coisa, e é uma fé que está atuando na vida dele, tá? Uma unção que vem, a unção da fé na vida dele. Dom de cura, também, Jesus também falou que toda igreja deve pregar o Evangelho, expulsar demônio e curar os enfermos. Mas aqui está falando específico de um dom, uma manifestação que o Espírito Santo concede a certa pessoa para ela poder ser instrumento das mãos de Deus de curar os enfermos. Está dando para entender isso? São dons. Você está numa vez, numa hora, e de repente você está sabendo do sofrimento daquela pessoa, e você sente a unção de Deus vindo sobre a sua vida, e você vai com autoridade, você vai com fé, você põe a mão naquele local, você nem sabia onde estava enfermo, e você fala assim: eu repreendo esse mal, e o Senhor manda te dizer, né, está tratando uma palavra do conhecimento, o Senhor manda te dizer que você está sendo curado, receba a cura. E de repente aquela pessoa é curada. A pessoa fala: nossa, quando você tocou em mim, o poder de Deus veio, senti um calor, e depois fui fazer exame e estou curado. Então foi o dom de cura, mas o dom de conhecimento. Está dando para entender? Mesmo que a pessoa não tenha o conhecimento, você já sabe que essa unção está nele, que esse dom, Deus lhe deu esse dom para curar o enfermo, ele vai pôr as mãos sobre os enfermos com a autoridade do Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo vai usar ele, tá? Então é o Espírito Santo usando a igreja através desses dons. Operação de maravilhas. Uma coisa é milagre, uma coisa é maravilha, outra coisa é cura. Cura é curar alguém enfermo, doente. Maravilha é fazer coisas que multiplicar, né? A gente viu alguém multiplicando o azeite, multiplicando a farinha. Isso é uma maravilha, um milagre. Jesus operou um milagre, né? Quando multiplicou pães e peixe. Ali não é uma cura, ali é um milagre. Então existe esse dom da pessoa operar milagres, tá? A outra, como diz aqui, é pelo mesmo Espírito, profecia. Essa profecia é exatamente isso. Ele proferia a palavra de Deus, ele trazia uma revelação, ele trazia um conhecimento, né? Então a gente vê no Novo Testamento certo profeta que ele teve uma revelação, ele pegou um cinto, né? Ele amarrou o cinto entre as mãos e os pés, e ele falou: isto vai acontecer com o dono desse cinto. Aí todo mundo olhou para o apóstolo Paulo, sabendo que ele ia ser preso em Roma. Aí
Paulo já sabia disso, então testificou o que aquele profeta estava revelando. Então foi uma profecia, foi uma revelação, né? Então essa é a profecia. Discernimento do Espírito é como se fosse o antivírus do seu computador. Então você está ali, você está conversando, você está evangelizando alguém, você está ministrando, chega alguém na igreja e de repente Deus te dá conhecimento que aquele espírito que está naquela pessoa não é de Deus. Ela pode parecer muito religiosa, pode parecer muito santa, mas te dá um discernimento que não é de Deus. O apóstolo Paulo estava pregando e ele percebeu que certa mulher acompanhava ele enquanto ele pregava nas praças, e de repente ele teve um discernimento do Espírito e aquela mulher falava, sabe o que? Era o demônio na vida dele, mas não estava amaldiçoando o ministério de Paulo. Ao contrário, ela fala, ouça o que esses homens estão falando, esses homens vêm da parte de Deus. Então parecia que estava auxiliando o ministério dele, mas ele reconheceu que ali existia um espírito de adivinhação e repreendeu aquele demônio. Então o discernimento do Espírito, ele te revela que espírito está operando naquela pessoa, né? Se aquela pessoa precisa de libertação, se não precisa, se a pessoa que está pregando, está ensinando, ela está com o Espírito Santo de Deus ou não é o Espírito de Deus e ele está proferindo coisas que não vêm da parte de Deus, é muito importante. Então os dons, eles devem trabalhar em conjunto, um auxilia o outro, um apoia o outro. A gente está numa batalha, está numa guerra, então um tem o discernimento, outro tem a profecia, outro tem a palavra do conhecimento, outro tem a palavra da sabedoria, cada um utilizando dons espirituais, ferramentas espirituais. Mas não vai falar sobre os dons ministeriais. Então, profecia, discernimento do espírito, variedade de línguas. Aqui é variedade de língua. Deixa eu te falar uma coisa interessante. Todo cristão que é batizado com o Espírito Santo, batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. É um revestimento, Deus te dá uma autoridade espiritual. A pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo. Só que como sinal que a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ele também recebe o dom de falar em línguas. E o falar em língua é para se edificar, falar com Deus. Você fala com Deus. Então, o batismo do Espírito Santo não é para você falar em língua. O batismo do Espírito Santo é para você ter autoridade espiritual. Mas como sinal que você é batizado do Espírito Santo, você fala em línguas, para você poder se edificar. Aqui está falando sobre variedades de línguas, não é o falar em língua, é variedades. Então essa variedade de língua, o dom, a gente vê na igreja lá de Atos, quando o pessoal recebeu o batismo do Espírito Santo, eles também receberam dons de profecia, disso aqui, e receberam também de variedade de língua. Então variedade de língua é a pessoa, por isso que eu falei, é algo espiritual, não tem nada a ver com a nossa ciência, nada a ver com o estudo, nada a ver com a nossa dedicação, não tem nada a ver, é um dom do Espírito. Então de repente a igreja está aqui, a igreja de Atos estava num local e as pessoas receberam dons de variedade de língua e cada pessoa ali, Pedro, João, Tiago, os discípulos, começaram a falar no outro idioma. Começaram a falar em outro idioma, e quando as pessoas viram que tinha um barulho, estava um mover de Deus ali, quando chegaram, cada uma das pessoas distantes de outros países começaram a entender o Evangelho no idioma deles. Então, variedade de língua é assim: você está aqui, recebe ali, de repente Deus começa a te dar esse dom e você começa a falar em francês, você começa a falar em alemão. E você não aprendeu isso na escola, você não fez um curso, você fala alemão, você fala assim, e você abre a boca, né, deixa o Espírito Santo te usar, e está falando. Aí vem um alemão, e ele cai de joelho, começa a aceitar Jesus, começa ali, depois ele vai conversar contigo, você fala, não, desculpa, eu não falo teu idioma. Como não? Você me pregou a palavra lá, é o dom do Espírito. Você está entendendo? Então isso é uma variedade de línguas. A pessoa pode falar em outro idioma pelo Espírito. Não é pelo conhecimento, pelo estudo. Eu falo inglês. Por quê? Porque eu fiz um curso. Isso é variedade de língua? Não. Isso não é variedade de língua. Isso é mais um idioma que você aprendeu. Tá? O variedade de língua é o dom espiritual. E o variedade de língua, a interpretação de língua é a mesma coisa. A pessoa está lá falando um idioma, está falando sei lá, está falando em russo, e aí a pessoa está entendendo tudo, e ele nunca aprendeu, só que ele fala, assim diz o Senhor está dizendo para fazer isso, para fazer aquilo, então Deus está mostrando os dons, para trazer edificação para a igreja, para trazer um recado, mas um está falando em russo, o outro está interpretando, é como intérprete, não está ouvindo, e
passando em português no recado. Então esse aqui já é a interpretação de línguas. Ok? Vamos pular para Efésios 4:11. Efésios 4:11. Aqui Efésios 4:11. Efésios 4:11 vai falar sobre, não é dons espirituais, são dons ministeriais, de ministério. 4:11 é assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar o santo para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, qual é a diferença do dom do Espírito para os dons ministeriais? Dom do Espírito é uma manifestação do Espírito na vida do cristão. É um dom que Deus usa o cristão para manifestação do poder dele, para trazer revelação, conhecimento para a igreja. Agora, o dom ministerial é uma separação. Dom ministerial é uma pessoa separada para o ministério. Então ele vai falar sobre uma função, sobre 5 cargos ministeriais, 5 funções ministeriais. Então está falando apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então, você conseguiu entender a diferença de dons espirituais para dons ministeriais? A gente colocou aqui embaixo o seguinte: dons espirituais, o que são? É a manifestação do Espírito Santo dentro de nós, nos capacitando com o poder de Deus para realizar uma tarefa segundo a sua vontade. Manifestação do Espírito Santo por meio dos dons do Espírito. Agora, os dons ministeriais, o que são? É a unção delegada para o ministro, separado para certo ministério. É uma unção para uma função do corpo de Cristo, ordenação ministerial. Deus equipa as pessoas com os dons espirituais necessários para que as mesmas possam permanecer no ofício em que ela os chamou. Quem possui um dom ministerial não possui apenas um título, ele possui uma unção e, juntamente com a unção, a responsabilidade de frutificar e prestar conta pela obra confiada a ele. Então, aqui em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho o que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Né? Deus conta com seus servos escolhidos para a sua obra. Deus usa seus ministros para apacentar e manifestar a sua glória por meio da sua igreja, que é o corpo de Cristo. Então, o dom ministerial também é privilégio e responsabilidade. Né? A quem muito é dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito lhe será concedido. Lucas 12:48. E também outra referência, 1 Timóteo 3:1. O apóstolo Paulo confirma que se alguém aspira a ser um pastor, excelente obra ao mesmo. Então, ao mesmo tempo que é um privilégio, tem um peso, uma responsabilidade. Vamos entender aqui então essa diferença. Então, juntamente com o chamado, a gente viu que ministérios são pessoas separadas, são líderes separados por uma função. Aí o que Deus faz? Juntamente com essa função, aí você pode usar essa frase que muita gente fala, que não tem base bíblica, não é um versículo, mas a quem Deus chama, Deus capacita. Então é mais ou menos isso. Então, quem Deus chama ali para o ministério, Deus vai ungir ele, vai derramar uma porção de dons para atuar juntamente. Então, por exemplo, o evangelista, o seu alvo é pregar salvação, pregar sobre Jesus. Tem vários evangelistas que a gente pode chamar de missionário, que estão em campos diferentes, fazendo uma missão, que é levar a salvação para as pessoas. Deus pode lhe dar um dom de cura e de milagre. Para quê? Para fazer uma cruzada evangelística. A gente vê muito isso na África, pessoas que vão lá para aqueles lugares falar de Jesus. E a unção de cura, a unção de maravilhas. Deus dá esse dom a esse evangelista para atrair as pessoas para poder pregar Jesus. Então, esse Deus vai capacitar o ministério do evangelista, do missionário, do dom de cura, do dom de maravilhas. Né? Aí, o dom de profeta. Né? A gente viu que o profeta aqui é aquele que traz edificação, consolo e educação. Está edificando o corpo de Cristo. Está falando está instruindo a igreja, está
exortando a igreja, está consolando a igreja, está edificando a igreja. Então também Deus lhe dá um dom, capacita ele com dom, com palavra de sabedoria, com palavra de conhecimento. Então é um chamado no ministério e juntamente Deus dá um dom espiritual para fazer parte daquele chamado, daquele ministério. Então, está dando para entender? Então existe o chamado, né, separado, são as pessoas com essa, que tem sua responsabilidade, que vai prestar conta, e existe os dons que vêm complementar aquele chamado, aquele ministério. Para Deus? Vamos lá, Romanos 12, versículo 6 ao 8, também vai falar agora sobre alguns ministérios, né, alguns chamados de Deus, assim como Deus usa pessoas para esses departamentos. Vamos colocar esse departamento ministério. É uma unção que Deus nos dá, cada um dá uma unção diferente, mas aqui também nos dá uma instrução como que deve ser usada esta unção. 12? Isso, Romanos 12, versículos 6 ao 8. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é de servir, sirva. Né? Então existe um dom para serviço. Se é ensinar, ensine. Né? Use esse dom, Deus te deu um dom para ensinar, use ele para ensinar. Profetize na proporção da sua fé. Se o seu dom é de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, animar os outros, né? Esse é o exortação. Exortação significa isso, dar ânimo, não é dar bronca, não. É animar a pessoa, é fortalecer a pessoa, é pôr a pessoa para cima, né? Se é de dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente, né? Então também é um dom contribuir. É bíblico toda a igreja dizimar. Né? Mas aqui está falando também de um dom de pessoas que Deus capacita, que Deus prospera a pessoa e coloca no seu coração esse dom de contribuir. Deus levanta mantenedores da obra, mantenedores de uma obra missionária, mantenedores de um programa de TV. A pessoa tem esse chamado, tem esse ministério. Ele não tinha apenas 10% do seu salário. Ele faz um voto com Deus: Deus, se o Senhor me abrir essa empresa, eu vou separar tanto por cento para investir naquela obra. Então, é um dom. Então, também faça, né? Contribua. Que contribua com generosamente. Se exercer liderança, é de liderança. Que exerce com zelo. Se é de mostrar misericórdia, que se faça com alegria. Misericórdia também é aquele ministério que a gente conhece como socorro, né? Prestar socorro aos necessitados, ajudar os outros. Então, aqui fala de outros dons. Tá? Está falando de outros dons, não é? Que pode ser aplicado em departamentos. Departamento aqui financeiro, departamento aqui de liderança, né? São líderes, vai ser líderes de célula, líderes de grupo, líderes da escola dominical, são líderes, a pessoa é um líder, tem liderança. Fala.